Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia, para a gente falar sobre mais um assunto agora da geografia que é muito importante para os seus estudos, para concurso, sobretudo das provas militares, né? Agora a gente vai falar sobre a climatologia. Quando eu falo de climatologia em sala de aula, geralmente todo mundo abre um sorriso. Ah, eu gosto de climatologia, eu não gosto de relevo. Climatologia eu consigo compreender porque a gente dá exemplos, porque é uma parada mais concreta, a gente pode assimilar alguns eventos do nosso dia a dia. Relevo não. Relevo é mais abstrato, é um pouco mais difícil. Os processos geológicos, né, não são muito perceptíveis pela expectativa de vida humana. Então, geralmente, a galera não gosta de relevo e gosta muito de clima. É claro que a gente não pode generalizar, né? Tem os simpatizantes do relevo e tem os odiadores, os haters, né, de climatologia. Mas, de fato, a climatologia muito agrada quem estuda geografia. Mas, primeiramente, o que é climatologia, gente? Climatologia vai ser a ciência que estuda as dinâmicas da atmosfera. Simplifiquei aqui para você. A ciência que estuda as dinâmicas na atmosfera. Quando eu falo atmosfera, eu falo da camada de gases que envolve o nosso planeta, de extrema necessidade, indispensável para que haja a vida no nosso planeta, correto? Composta por diferentes gases, dentre elas o nitrogênio, o oxigênio, o hélio, né? E o dióxido de carbono também. Então a atmosfera vai ser toda essa camada que você não consegue visualizar, mas que ela está agindo de maneira bem importante para que você possa estar vivo aqui e me acompanhando, e claro, eu estar vivo aqui também. Beleza? A meteorologia também será uma disciplina que vai também estudar toda essa dinâmica, né, da atmosfera. Agora, uma coisa importante que eu vou falar para você, dependendo do seu concurso, né? Se você for estudar para PrEP, você vai ver esse desenho aqui, ó, que vai mostrar para você as camadas da atmosfera. A gente tem diferentes camadas com diferentes características da atmosfera. Então você vai ter que estudar a funcionalidade, a característica de cada uma delas se você for fazer a prova da PrEP. Agora, para você que vai fazer a prova da ESA, você vai ter que saber que toda essa dinâmica climática acontece numa camada específica que é a nossa troposfera. E quando eu falo essa dinâmica climática, a que eu estou me referindo? Eu estou me referindo às chuvas, eu estou me referindo ao deslocamento de ventos, também estou me referindo na capacidade que a Terra tem de absorver o calor e concentrar esse calor. Enfim, todos esses eventos, todas essas dinâmicas são estudadas pela climatologia. Então, o primeiro ponto que eu vou dizer para você é o seguinte: você não pode ficar confortável em apenas decorar esse tema. Não, você precisa compreender as suas dinâmicas, porque isso vai facilitar muito os seus estudos, ok? Bom, vamos lá. Olha só, o que eu tenho que estudar, gente? Primeiramente, nós temos que fazer uma diferenciação, ok? Do que é clima e do que é tempo. É de extrema necessidade, porque a gente vai falar daqui para frente, ok? Quando eu falo de clima, eu estou me referindo a um padrão, ao estado padrão das condições atmosféricas de determinado local. O estado padrão, gente, você tem que saber que não irá se alterar. O clima de uma região, o clima de um país, um clima de uma área específica vai ser o mesmo amanhã, vai ser o mesmo daqui a 10 anos, vai ser o mesmo daqui a 20 anos. Para que você tenha uma mudança na característica do clima, ele tem que simplesmente passar por um período de análise muito longo, de 30 a 40 anos. Vamos a título de exemplo? Quando eu falo do Brasil, qual é a principal característica climática que você consegue me falar sobre o Brasil? Geralmente você fala, né? O Brasil é um país muito quente. E como é que você sabe que o Brasil é um país muito quente? É que ao longo do ano, desses 365 dias, você percebe que temos mais dias quentes do que dias frios. De maneira bem, não é abrangente. Eu tenho muito mais dias quentes do que dias frios, independente da estação do ano em que eu estiver, correto? Então você estabelece um padrão. Você nota que o padrão do clima brasileiro é de ser quente. Ano que vem, dificilmente você vai ter mais dias frios do que quentes. Daqui a 10 anos, dificilmente você vai ter mais dias frios do que quentes. Aí, pô, professor, como é que você sabe que daqui a 10 anos isso não vai mudar? Porque desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, o clima do Brasil é quente, correto? Não foi isso que foi necessário para que nós tivéssemos a formação da nossa própria vegetação de Mata Atlântica para ter o pau-brasil, posteriormente para poder inserir a agricultura canavieira, já mostrava a ideia de que o Brasil é um país de clima quente desde aquela época. Então você nota que o padrão do clima do Brasil é de um clima quente. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui, né? A Rússia. Você sabe que a Rússia
tem um padrão de clima mais frio, correto? Por quê? Mais dias frios do que dias quentes, ou temperaturas mais amenas ao longo do ano, que superam as temperaturas muito elevadas, correto? O sertão nordestino com a seca, como é que você sabe que aquilo lá tem um clima seco? Porque você percebe que os índices pluviométricos são muito baixos e, fatalmente, você nota que isso é um padrão que se observa ao longo de todo o ano. Então, o clima sempre tratará de um estado padrão das condições atmosféricas e, sendo assim, ele não irá se alterar. Show de bola? Agora, quando eu falo do tempo, eu estou falando do estado momentâneo, ok? É aquilo que está acontecendo no dia, no momento, e que pode perfeitamente ser alterado. Por exemplo, hoje está muito calor aqui onde eu estou no Rio de Janeiro, mas amanhã pode simplesmente fazer frio. Pode chegar uma massa de ar fria, trazer a sua característica e abaixar as temperaturas daqui. Hoje, nesse momento, está fazendo sol, mas daqui a pouco pode começar a chover. O que está se alterando nessa condição atmosférica? É o tempo, é o estado momentâneo. O tempo, ele sim irá se alterar, ok? Mas o clima não. E eu posso ainda melhorar essa definição. Eu posso dizer que o clima é um estágio de diferentes sucessões do tempo. Ou seja, vários períodos momentâneos caracterizam um padrão climático. O Brasil é um país de clima quente, uma vez que eu tenho vários estágios temporais ao longo do ano que são mais quentes do que frios. Eu tenho mais temperaturas elevadas do que temperaturas baixas. Deu para sacar essa ideia do que é clima e do que é tempo? Então, sempre que alguém falar para você assim, poxa, amanhã vai chover, o clima vai estar chuvoso. Não, você sabe que é o tempo, está se referindo ao que está acontecendo no momento. Mas se você for viajar, por exemplo, para o Canadá e falar assim, pô, o Canadá faz frio, você vai estar se referindo a um padrão climático porque você entende que isso é uma característica geral desse território. Tá sacando a ideia? Tá pegando a lógica? Beleza? Olha só, para estudar também o clima, nós temos que entender os elementos do clima. O que são elementos do clima? São atributos para que a gente possa compreender a característica de determinado padrão climático de alguma área específica do planeta. Então, para a gente entender o clima, o que a gente precisa compreender? A umidade, que vai ser uma forma de você entender como que se comportará uma determinada área no que se diz respeito à quantidade de água que ela vai ter no ar, na atmosfera. A pressão atmosférica, que vai ser o peso que o ar exerce na superfície, que vai estabelecer uma possibilidade de retenção maior ou menor de calor. A temperatura, que será bem variável, né? Temperaturas altas, temperaturas baixas, correto? E também a nossa radiação solar. Tudo isso são elementos que a gente pode usar para compreender a característica de um clima. Afinal, quando eu falo do clima de determinada área do planeta, eu vou falar se ele é quente ou frio, se tem muita umidade ou ele é muito seco, se ele tem interferência da altitude ou não, e aonde que ele está localizado no planeta. Se pega muita radiação solar ou pouca radiação solar. Todos esses elementos são de extrema importância para que a gente possa compreender o padrão climático, ok? Vamos ver isso na nossa aula de hoje. E também vamos estudar os fatores climáticos. O que são fatores, né? Fatores são causas. Então, se eu pego e falo fator climático, eu estou falando da causa do clima, correto? Então, tudo vai ter um porquê, gente. Tudo vai ter um porquê. Por exemplo, por que na Amazônia o clima apresenta-se com muita umidade, com uma elevada umidade? Temos um porquê para isso. Temos um fator que joga a umidade na atmosfera da Amazônia. Agora, por que no sertão nordestino nós temos longos períodos de seca? Também temos um fator, temos uma causa, temos um motivo para que isso ocorra. Por que na região nordeste é muito quente? Por que na região sul, no inverno, é bem mais frio? Temos um fator também para apresentar isso. Os fatores climáticos nada mais vão ser do que responsáveis pelas características do clima. Ou seja, é o ponto mais importante que nós vamos estudar no próximo vídeo, ok? Então, os elementos e os fatores climáticos são de extrema necessidade para que a gente possa compreender as características do clima de determinada região, ok? E eu já começo dizendo o seguinte, que o Brasil, que vai ser o objeto dos nossos estudos, né, será um país onde predominam os climas quentes. No total, aqui no Brasil, nós temos 6 tipos climáticos, porque o Brasil é um país muito grande, correto? O Brasil é um país muito extenso, então vamos ter diferentes tipos climáticos no Brasil. Claro que um predomina. Agora, quando eu falo de predomínio de climas quentes, é porque eu tenho um climazinho no Brasil que não vai ser tão quente, e aí nós vamos ter que entender o porquê disso. O porquê que esse clima, ao longo do ano, apresenta temperaturas mais amenas do que o restante do padrão brasileiro. Por isso vai ser muito importante nós estudarmos esses porquês,
ok? Tudo vai ser respondido aqui nessa aula. Então vem aqui comigo, nós vamos falar agora sobre os elementos do clima. São 4, gente. A umidade, a radiação solar, a pressão atmosférica e também a temperatura. A gente pode dizer que a temperatura está muito ligada à radiação solar, mas nós vamos estudar os 4 elementos do clima como a nossa introdução para a climatologia, ok? Primeiramente, a umidade. O que é a umidade, gente? É o quantitativo de água presente no ar. Eu posso dizer que a umidade é a quantidade de água na atmosfera, visto que a atmosfera não é a camada de gases, não é? A camada de ar que envolve o nosso planeta. Beleza, a umidade vai estar presente lá. Eu te faço uma pergunta. Como que a umidade, como que a água, melhor dizendo, vai chegar na nossa atmosfera? Por meio de um processo chamado de evaporação. A evaporação dos rios, a evaporação do mar, a evaporação dos lagos, a evapotranspiração da vegetação. Tudo isso vai colaborar para que a água chegue na atmosfera, que a água chegue nessa camada de ar. Show de bola? Agora, quando a gente fala de evaporação, a gente fala de vapor, correto? Então, a água ela vai estar em estado gasoso na nossa atmosfera. Então, o que é a umidade? É a quantidade de água em estado gasoso, em estágio de vapor presente na nossa atmosfera. Você consegue ver a umidade? Você consegue ver a umidade? Não, você não está vendo a umidade. Mas tem os efeitos que a umidade garante para a gente poder sentir aqui, dependendo da área aonde a gente ocupa. Show de bola? Beleza, vem aqui comigo. O que a gente vai ter de importante na umidade? Olha só, a umidade primeiramente interfere na temperatura. A umidade interfere diretamente na temperatura. Eu quero que você anote uma frasezinha que vai aparecer aqui. Olha só, quanto maior for a umidade, maior será a temperatura. Quanto maior for a umidade, maior será a temperatura, mais calor vai fazer. E isso buga a mente de algumas pessoas que pensam, pô, se está mais úmido, não deveria estar mais fresco? Porque, pô, água no ar, né? Pô, se tem muita água no ar, deveria ser mais fresco, não mais quente, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a água em estado de vapor na atmosfera, ela vai conseguir absorver grande parte do calor que está aqui na nossa superfície. Então, o Sol vem grandão, né? Irradia a nossa Terra, aquece a Terra ao longo de um período, não é? De manhã até a hora que ele vai se pôr. E toda essa água que está no ar, ela absorve por muito tempo esse calor que nós temos aqui na nossa superfície. Então, a sensação térmica, a sensação da temperatura fica de muito mais calor quando se tem um ambiente que é muito úmido. Sacou a parada? Você já provavelmente teve algum dia, né, que você não estava vendo o sol, que estava meio nublado e tudo mais, mas que você estava sentindo muito calor e você fala assim, caraca, mas está muito abafado, né? O que seria isso? Seria por causa da umidade. Não está tendo sol diretamente na superfície, mas a umidade está fazendo o quê? Ela está conseguindo absorver uma grande quantidade de calor que o sol está emitindo, correto? Então a gente pode afirmar que quanto mais úmido, mais quente vai ser um determinado tipo climático. Suavão? Deu para entender a lógica? Belezinha? E olha só, a umidade também vai interferir, além da temperatura, na sua variação. A variação da temperatura nós vamos chamar de amplitude térmica. O que é amplitude térmica, professor? É a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. A amplitude térmica é a diferença entre a mínima e a máxima. A gente vê a amplitude térmica e a gente pode analisá-la de duas maneiras, na verdade são várias maneiras, mas as principais são a amplitude térmica diária e a amplitude térmica anual. Quando eu digo amplitude térmica diária, eu estou falando de o quanto a temperatura vai variar ao longo do dia, ok? E aí você provavelmente já viu a previsão do tempo, a mulher ou o homem da previsão do tempo chegar e falar assim, amanhã na sua cidade a temperatura mínima vai ser de 24 e a máxima vai ser de 34. O que significa isso? Que o ponto mais frio do dia vai ser 24 e o ponto mais quente 34. Qual foi a minha amplitude térmica? 10 graus. Você percebeu que eu fiz essa conta de cabeça porque eu sou fera na matemática. Ou eu escolhi aqui números, né, bem fáceis para a gente poder chegar ali na amplitude térmica, correto? Então, isso é a variação da temperatura. Agora, quando eu falo de amplitude térmica anual, eu estou me referindo ao mês mais quente e o mês mais frio.
Geralmente, quando você fala de mês mais quente, você está falando do verão, correto? E o mês mais frio, você está falando do inverno. O quanto a temperatura vai variar nessas médias do momento mais frio do dia, perdão, do momento mais frio do ano, do momento mais quente do ano, ok? Então, a amplitude térmica vai ser essa variação da temperatura. Show de bola? Agora, quando eu falo de amplitude térmica diária, você tem que estar associando ao tempo. E quando eu falo da amplitude térmica anual, é claro que eu estou falando de clima, beleza? Então, a gente vai ter que sempre estar associando a umidade também à amplitude térmica. Agora, vamos tentar melhorar um pouquinho isso? Em áreas mais úmidas, a amplitude térmica será mais alta ou mais baixa? Essa é a nossa pergunta. Olha só, nas áreas mais úmidas, quanto maior for a minha umidade, menor vai ser a minha amplitude térmica. Eu vou repetir para você poder anotar. Quanto maior for a umidade, menor é a variação da temperatura. Se você mora numa cidade litorânea, por exemplo, né, que é muito mais fácil de pegar esse exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, né, mas se você mora em Recife, em Salvador, em Natal, em Porto Alegre, em Vitória, se você mora em alguma cidade litorânea, você vê que de dia faz muito calor, correto? E de noite também faz calor. Você dorme com seu ventilador, você dorme com seu ar-condicionado, muito tempo do ano, muito período do ano, exatamente porque você tem calor de dia e calor de noite. Então você acorda 6 horas da manhã, está muito quente. Você vai 10 horas da manhã, está muito quente. Meio-dia está muito quente. 2 horas está muito quente. 6 horas está muito quente. Aí o sol vai embora, né? Aí dá 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 2 horas da manhã. Aí você acorda e ainda tá calor pra caramba. Como é que tá calor se não tem sol, mano? Por causa da umidade, correto? Então a umidade, ela basicamente consegue conservar as temperaturas elevadas mesmo sem estar tendo a influência do sol. Por isso que a amplitude térmica vai ser baixinha, porque vai ser calor de dia e calor de noite. Correto? Agora tenta pensar no oposto. Pensa no oposto, gente. Se eu tenho pouca umidade, a tendência é que a minha amplitude térmica seja alta, correto? Aí você tem que imaginar um deserto. Um deserto é uma área que tem pouca umidade relativa no ar, não é? No deserto nós temos temperaturas elevadíssimas ao longo do dia, faz muito calor, mas de noite, de madrugada, faz muito frio. O que acontece? Como o deserto tem pouca umidade, o sol ele bate, faz muito calor. Quando o sol vai embora, não tem nada para segurar esse calor, não tem muita umidade. Então o que acontece com as temperaturas? Elas começam a cair consideravelmente. Vou pedir para botarem um barulhinho de assobio, tá? Porque eu não consegui assobiar direito, por favor, para ficar bonitinho aí nessa nossa gravação. Suavão? Deu para entender? Então, a amplitude térmica vai ser maior quando eu tenho pouca umidade, um exemplo, um deserto, e a amplitude térmica vai ser menor quando eu tenho muita umidade. Um exemplo, uma cidade litorânea por causa da presença do mar e de muita umidade que vai ter na nossa atmosfera. Deu para sacar essa ideia? Deu para entender como a umidade interfere na amplitude térmica? Isso é muito importante. Segundo ponto, radiação solar. A radiação solar vai ser a incidência de calor recebido pela Terra. Incidência de calor recebido pela Terra. É importante que você entenda o seguinte, que a radiação solar na Terra irá variar de acordo com a latitude. E o que é latitude, gente? É a distância em graus que vai ter de qualquer ponto para a nossa linha do Equador, que é o nosso paralelo principal. A latitude varia de 0 até 90 graus, seja para o extremo norte ou 90 graus para o extremo sul. Como você sabe, a Terra ela é um globo, né? Ela é redonda, pode não ser uma esfera perfeita, mas ela é redonda, correto? E se ela é redonda, ela não recebe radiação solar de maneira homogênea. Então eu tenho áreas que recebem muita radiação solar e áreas que recebem pouca radiação solar. Então olha aqui, ó, quanto mais próximo da linha do Equador, da latitude 0, das baixas latitudes, a radiação solar vai ser mais direta, então vai fazer mais calor. Agora, quanto mais eu me afasto aqui da linha do Equador e vou em direção aos polos, as altas latitudes próximas de 90, a radiação solar ela vai ficando menor, mais inclinada, então vai fazer mais frio. Então eu posso afirmar que a radiação solar ela vai variar de acordo com as diferenças de latitude. Show de bola? E é a radiação solar responsável por esse efeito estufa, que claro, não é
proporciona a nossa concentração de calor pela atmosfera. Vale ressaltar que o efeito estufa é um fenômeno natural, tá, gente? É um fenômeno que é essencial para a vida humana. É um fenômeno que permite com que a nossa atmosfera consiga reter o calor mesmo quando o sol vai embora. Se não tivesse o efeito estufa, não teríamos vida na Terra, porque quando a gente chegasse no período da noite que não tivesse consequentemente a radiação solar, a temperatura cairia muito. Não teria como nada conservar essas temperaturas, possibilitando uma determinada vida no nosso planeta. Então o efeito estufa é um fenômeno extremamente natural. Professor, mas eu já ouvi falar que é uma parada ruim. Você pode explicar? Posso explicar. O efeito estufa se torna ruim quando você intensifica os seus efeitos. E isso a gente pode dizer que é quando a gente emite muito mais gases para a atmosfera. A atmosfera já não é a camada de gases? Beleza. Se você emite muito mais gases, queimando petróleo, queimando carvão, queimando gás, queimando álcool, queimando biodiesel, tudo isso você automaticamente está intensificando a concentração de gases. Se eu tenho gases que já retêm esse calor e provocam efeito estufa, imagina se eu intensifico a quantidade desses gases. Vai ter maior retenção de calor ainda. E isso, claro, vai elevar cada vez mais as temperaturas do planeta. Então o efeito estufa é de extrema necessidade. Mas quando os seus efeitos são intensificados por causa dessa elevada, não é, concentração de gases na atmosfera, aí se torna um exemplo de um fenômeno que acaba se tornando ruim. Beleza? Mas ele é extremamente necessário e essencial para que haja vida na Terra. Show de bola? Terceiro elemento climático, pressão atmosférica. Pense em pressão como peso. A galera da enfermagem, né? Faz pressão aqui na ferida. Você vai lá e você coloca um peso, né? Para você tentar, né, estancar a ferida ou ter, pelo menos não deixar que vaze muito sangue. Eu não vou nem falar muito para não falar besteira aqui, correto? Beleza. Então pressão vai ser o peso, ok? A atmosférica refere-se à camada de gases, não é a nossa atmosfera. Então, pressão atmosférica, para simplificar, é o peso exercido pelo ar na superfície. O ar tem peso, mano. O ar faz uma pressão para que você seja segurado aqui na superfície, beleza? Por isso que quando os caras eles vão para o espaço, quanto mais eles sobem, correto? A gente vai vendo que o ar vai fazendo menos peso. E aí os caras começam a flutuar, tá ligado? Começa, não é, a ter uma sensação de gravidade mais zero, não é? Não é isso que ocorre? Beleza. E então a gente já está facilitado para poder entender isso. Olha só. Quanto maior for a minha altitude, menor vai ser a minha pressão atmosférica, menor vai ser o peso do ar, beleza? E quanto mais a nível do mar eu estou, maior vai ser a minha pressão atmosférica. Eu posso formalmente dizer que a pressão atmosférica será variável de acordo com o relevo. Maior altitude, menor pressão. Menor altitude, maior pressão atmosférica. Mas, professor, quando eu subo, quando eu vou para uma serra, quando eu vou fazer uma trilha, muitas das vezes, eu sinto meu ouvido tapar. Então, a pressão não está aumentando? Na realidade, não. A pressão está diminuindo. Por quê, gente? Pensa comigo. Quanto mais eu estou no alto, mais o ar vai ficando rarefeito, que é quando você tem menos ar. O ar fica raro, correto? Se eu tenho menos ar, gente, significa que eu tenho menor resistência, menor pressão que está sendo feito. Por isso que quando os caras jogam a Libertadores da América nos, né, países que tem muita altimetria, muita cota altimétrica, a bola ela vai ter uma velocidade maior. Por quê? Porque o ar oferece menos resistência, menor pressão. Sacou a parada? Professor, como é que eu posso simplificar isso? Na hora da prova você pode nem lembrar, né? Faz esse desenho aqui, ó. Faz esse desenhozinho. E olha só esses dois infelizes aqui que eu desenhei, né? Esses dois bonequinhos. Tenta pensar o seguinte, se eu jogo um tijolo daqui de cima e daqui de cima, dessas duas localidades, qual tijolo vai cair com maior pressão? Nessa área aqui mais a nível do mar ou nessa área aqui mais na altitude? É claro que o tijolo ele vai pegar muito mais velocidade, vai ter maior pressão na cabeça desse cidadãozinho aqui, que vai tomar um prejuízo muito maior, correto? Aqui você já tem o tijolo caindo de uma altitude um pouquinho, não é, menor em relação a onde ele está, que é numa área de relevo. Então, fatalmente aqui, o camarada vai tomar um prejuízo muito menor. O peso do tijolo vai ser bem menor. Sacou a ideia? Faz esse desenhozinho que é muito mais fácil para você, de repente, poder interpretar. Show de bola? E por último, nossa temperatura. A temperatura, gente, será o elemento mais variável que nós temos entre todos os elementos do clima. Por quê?
Porque a temperatura será variável de acordo com as condições locais. Foi o que eu coloquei aqui, ó, variável de acordo com as condições locais. Aqui dentro desse ambiente que eu estou agora, eu estou com uma temperatura baixa por causa do ar-condicionado. Lá fora, a temperatura está mais alta, porque não tem um ar-condicionado. O que o ar-condicionado está fazendo com esse ambiente? Ele está meio que mudando a questão da umidade desse ar aqui. E fatalmente, com menos umidade, a temperatura ela diminui, beleza? Lá fora, como eu não tenho a presença do ar-condicionado, a umidade está maior e o calor ele vai ser muito maior, correto? Então, a temperatura ela é muito variável. Na questão da radiação solar, eu posso observar, próximo da linha do Equador, a temperatura tende a ser mais alta, porque eu tenho mais radiação solar. Próximo dos polos, a temperatura tende a ser mais baixa, porque eu tenho menor radiação solar. Olha como é que ela é variável. E também na questão do relevo, né, da minha pressão atmosférica. Nas áreas mais altas, a tendência é que eu tenha uma temperatura menor. Se eu tenho menos ar, eu tenho menor retenção de calor. Então a tendência é que seja mais frio. Mas nas áreas próximas ao nível do mar, como eu tenho mais ar, a tendência é que a temperatura seja mais alta. Por quê? Maior retenção de calor por parte da atmosfera, por ter mais gases nessa porção mais próxima do nível do mar. Maior pressão atmosférica. Deu para sacar essa lógica? Deu para entender como que a gente vai conversar sobre essa dinâmica? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os fatores climáticos, esses que estão aqui no quadro, e os outros que a gente ainda vai vir a abordar, ok? E espero que você tenha entendido. Deixe seu comentário aí, com crítica, com sugestão, ou então até mesmo falando, pô, gostei pra caraca, consegui entender, porque isso é importante para a gente poder cada vez estar melhorando, ok? O quadro vai ficar aqui para você. Tamo junto, grande abraço.